Olá, pessoal, como combinado com vocês, hoje é domingo de literatura com o professor Léo. Ele que vem do Terça Livre, eu ando roubando gente do Terça Livre, hein? Ala, abre o olho comigo. Ele que dá os cursos no Terça Livre, hoje vai conversar com vocês sobre uma história de superação, que é Ghost Rider, a Estrada da Cura. E antes de passar o microfone para o professor Leônidas, aqui na caixa de informações estão as redes do professor para vocês conversarem com ele sobre o próximo tema da aula e, claro, os canais da direita para vocês seguirem. Hoje eu complementei a lista porque nós precisamos nos fortalecer. Professor, microfone é seu. Muito obrigada por aceitar dar mais uma aula. Vamos lá, então. Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje, meus caros alunos, minhas caras alunas, o que eu quero mostrar para vocês não é um tipo de literatura, né, que vocês vão falar assim, é literaturazinha de autoajuda, né. Não, não é literatura de autoajuda, tá bom? Não é literatura que vocês estão acostumados a ver. Haja vista, né, que vamos, né, dar uma pausa em toda, não só a parte de literatura de militância, na pausa no sentido assim, tudo que nós estudamos serve para você trabalhar do jeito que você quiser e como bem entender. Isso é fato. Mas o que eu gostaria de mostrar hoje para vocês, né, nós até em nossas aulas, né, nós estamos aí estudando como que tais tipos de movimentos se apropriam de ideias, de conceitos, né? E muitas vezes também, até o movimento revolucionário se apropria da ideia, né, do pensamento positivo, da confissão positiva, para distorcer muita coisa aí, por exemplo, aquele negocinho lá, né? Vira para a câmera e fala, tudo vai dar certo, tudo será resolvido. Hashtag fique em casa. Mas não, nós estamos mostrando para vocês aqui no Direto aos Fatos como a realidade é nua e crua. A coisa ela é muito mais cruel do que vocês pensam. Acho que agora ficou legalzinho. Do que vocês pensam. E o que nós estamos oferecendo para vocês é um arcabouço para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? E hoje, não menos importante, né, é um livro que eu quis trazer para vocês, mostrar que, né, quando você é um artista, você é um artista por completo. No caso, independente do gênero musical. Mas no caso, o rock, pessoal, ele reserva a nós figuras assim, extremamente emblemáticas, né, como Lemmy Kilmister, Doro, Bruce Dickinson, Ozzy Osbourne, Roger Moreira, né, no caso aqui no Brasil, né, André Matos, Kiko Loureiro, né, Rafael Bittencourt, e tantos outros, né, tantos outros. E também críticos musicais que fazem, você gostando ou não, mas fazem excelentes, né, análises, como, por exemplo, eu sigo até ele, o Regis Tadeu. E o Regis Tadeu, ele é também muito fã deste cara aqui que nós vamos falar, que é o Neil Peart, não é Neil Peart, como muita gente fala, Neil Peart. Né? E o Neil Peart, gente, ele tem essa face dele que, para quem é fã mesmo, de verdade, não só das músicas, né, da banda Rush, para quem é fã do Rush aí já pegou a dica, né, do Neil Peart, e não é somente ele, né, mas os três, né, o Gary Lee, o Alex Lifeson, são pessoas assim de fantástica criatividade, não só musical, mas literária, artística, em todas as áreas, né? Porque o Rush, pessoal, ele surge com naquela ideia, né, dos anos 70, no auge das eclosões de bandas do chamado rock progressivo, né? Ou até o heavy metal progressivo, né? Mas o rock progressivo. Então, ali nos anos 70, você tem, por exemplo, a banda Deep Purple, que é um dos pais, né, do rock progressivo. Você tem uma banda que eu não me recordo o nome agora, que o Lemmy Kilmister tocou, inclusive é a música mais famosa, né? Louie Louie dele, né? Depois que ele forma o Motorhead.
E quando você olha para o Rush, a banda Rush, pessoal, é uma banda totalmente às avessas daquilo que vocês estão acostumados a ver. Apesar de ser uma banda extremamente famosa, né, com mais de 40 anos aí de estrada, se eu não me engano, 45 anos de estrada, ela decidiu dar um ponto final, na verdade, a banda Rush, né, o Alex Lifeson e o Gary Lee resolveram parar por conta da morte, né, em janeiro desse ano, do Neil Peart, que abalou também o mundo do rock, o cenário do rock, não só brasileiro, mas o cenário do rock mundial, porque o Neil Peart ele era uma figura muito querida no rock. Né? Ele era, sabe aquele, como eu posso dizer assim, de forma bem popular, né? Uma metáfora, aquele tiozão que todo mundo gosta, né? Aquele tio, aquele colega, aquele amigo que todo mundo gosta, que é a alegria ali do churrascão, é a alegria da casa. Pois bem, o Neil Peart, ele era essa figura para, né, não só o mundo do rock, mas para os músicos, né, principalmente os bateristas de forma geral. Para vocês terem uma ideia, a influência do Neil Peart enquanto músico, né, baterista, é tamanha que ele influenciou pessoas, né, que tocam sons totalmente diferentes, mas eles não negam essa influência. Bateristas, né, por exemplo, aqui no Brasil, como o Achilles Priest, que foi o Achilles Preister, como vocês preferirem chamar ele, que foi baterista do Angra, hoje é baterista do Hangar, o projeto Hangar, né? O Eloy Casagrande, que é um baita de um baterista hoje, né? Baterista do Sepultura. E você tem também o famoso Mark Portnoy, que é um dos grandes bateristas aí da história do rock progressivo. Né? O Mark Portnoy, o trabalho dele mais famoso foi o trabalho no Dream Theater, né? Mas ele tem trabalhos no Sons of Apollo, Wild Dogs, New Morse Band, Flying Colours Band. Ele foi convidado como músico, né? Convidado para trabalhar também no Twisted Sister. Gravou um álbum, né? O Mark Portnoy com o Avenged Sevenfold. Então, para vocês verem, né? E tantos outros bateristas, né? Que nós temos aí, para vocês verem a influência que o Neil Peart tinha. E o Neil Peart também, pessoal, ele, deixa até mostrar para você, a figura, olha só, né? Ele era uma figura muito emblemática, uma figura assim que chamava atenção não só pela pessoa que ele era, mas por ser um exímio músico. Né? E vocês percebem muito bem a partir do momento que a banda Rush tem o contato, quase que ele não entra para o Rush, né? A verdade é essa, porque ele sempre foi esse cara assim, ó, despojadão, né? Tranquilão, de boa, sabe aquela pessoa que não arruma briga com ninguém, não quer arrumar briga com ninguém? Esse cara aqui. E né, o Regis Tadeu, ele fez uma vez, o crítico, né, musical Regis Tadeu, ele fez uma vez um aposto que você não sabe sobre o Rush. O Neil Peart, ele foi lá, fez o teste, mas ninguém dava nada para ele. Ah, vou fazer o teste, mas a hora que esse cara pegou as baquetas, começou a tocar, o Gary Lee e o Alex Lifeson, né, cara, assim, de boca aberta. Poxa, cara, fantástico. E desde então o cara trabalha, né, trabalhou no Rush. E é perceptível a mudança. Se você pegar os dois primeiros álbuns sem o Neil Peart na bateria, e depois quando você pega os álbuns, né, do Fly By Night em diante, né, com o Neil Peart, a diferença da bateria, a diferença no andamento da banda é totalmente diferente, pessoal. Porque ele era caracterizado, também uma característica enquanto músico fantástica, era pela precisão nas notas que ele tinha. A perfeição dele, ele chegava nesse ponto, chegava a ser chato, vamos colocar, se ele pode falar assim dele. O cara, ele era extremamente obstinado pela perfeição da música. E ele estudava muito, né? Tanto que quando você ouve falar, né, de muitos músicos famosos, o cara, no auge, ele resolveu voltar a estudar, porque ele via que não estava legal. E ele dá um tempo, né, assim, na carreira de uns 6 meses, que foi aquela de uma turnê para outra, de um álbum para outro, agora não me lembro o nome, né, dos dois professores dele,
E o cara voltou a estudar, voltou a fazer workshop, né, estudar mesmo, para melhorar. Tanto que quando ele vem, né, novamente, ele, cara, arrebentando com tudo. Prova disso, pega, por exemplo, a música Tom Sawyer, né, que é baseado no livro do Tom Sawyer, do Mark Twain, né, mas aí é uma outra pegada, uma pegada mais filosófica, humanista. Né? Você pensa, por exemplo, você pega lá 2012, que eles vieram aqui no Brasil, o famoso álbum ao vivo, né, de retorno aos álbuns ao vivo deles, né, Rush in Rio, pega a música Tom Sawyer, você, na minha opinião, uma das músicas mais legais que o Rush tem, né, que a banda Rush tem, você vê a levada da música, que é extremamente precisa. Você não vê uma falha, não só nessa, mas a velocidade que ele toca e a precisão que ele toca as músicas é algo absurdo, absurdo. E como ele é uma das figuras assim que eu mais gosto dentro do rock, né, pessoalmente falando, é uma forma também de eu render uma homenagem a um artista, né, essa aula que eu estou dando a vocês, e para vocês conhecerem também o Rush, né, a banda Rush. Uma das bandas que me influenciou a estudar a língua moderna, né, no caso inglês, e me influenciou a estudar a literatura como se deve. Porque hoje nós vamos falar de um livro dele, né, o Ghost Rider, mas por que eu estou falando tudo isso dele, né, do Neil Peart? Para vocês verem que ele é um cara, né, um músico, pessoa, que influenciou muita gente. Muita gente. A banda Rush, né, influenciou muita gente. E uma coisa que é interessante, você olha, né, os três, Gary Lee, Alex Lifeson e Neil Peart, parece aquela, como eu posso dizer, parece o período composto por subordinação. Se você não consegue dissociar essas três figuras, né, você não consegue imaginar essas três figuras tocando solo. Quando eu falo solo, não em projetos, né? Por exemplo, o Gary Lee teve um projeto muito legal com o pessoal do Yes, né, Hall da Fama, ele toca lá dois shows lá com o Yes, o Alex Lifeson já tocou com outros, né? Mas, assim, você não vê os três dissociados, né, sozinhos, cada um seguindo o caminho. Tamanha sincronicidade, tamanha amizade que eles tinham. E o Neil Peart, ele tinha essa pegada de cuidado mesmo. Ele tinha é dele isso, né? Era dele isso. Né? E é uma coisa assim interessante, porque ele era um cara grande, tinha quase 2 metros de altura, e o jeitão dele, quando você olha, né, essa figura assim, despojadona, né, riponga, meio riponga, assim, fala, não, esse cara, será que ele toca? Mas era de uma genialidade que era fora do comum. Então, como eu falei, né, ele é um dos integrantes, né, dos grandes, né, da banda Rush, né, que é o símbolo da banda. E o Neil Peart, gente, é uma coisa muito interessante. Esse livro que eu quero falar com vocês, ele surge logo após esse álbum aqui, o Test of for Echoes, né? Por quê? Esse álbum aqui também teve uma grande repercussão do Rush. E assim, na década de 90, mais preciso ali, 1997, mais ou menos, duas tragédias se abatem com essa figura. A primeira tragédia, a sua filha, a Linda, ela morre num acidente de carro. Poxa, a banda ali, ó, tocando, turnê atrás de turnê, fazendo show, álbuns ao vivo, né, gravações e, nossa, muita coisa. A filha do Neil Peart morre num acidente de carro. E isso já abala ele e a sua esposa, né, a Jacqueline, a Jack. E isso deixa, né, os deixa assim muito doido, muito quebrado, assim, emocionalmente falando. E tanto que menos de um ano depois, né, 10 meses, a Jack, né, Jack Peart, morre de câncer. E aí o cara fica louco, né, fica doido, assim, a cabeça dele vira, porque em menos de um ano aqui, né, já vamos chegar aqui, ó, em menos de um ano, ele perde as duas paixões da sua vida pessoal. Dois amores, que é a tua filha, né, a Linda Peart, e logo após a Jacqueline, né, Peart, a Jack Peart. E isso, o cara ficou louco, entrou numa depressão muito grande, ele não,
Ele não é que ele não soube lidar, né? Pô, duas tragédias, uma perto da outra, não é para qualquer um. E se vocês prestarem atenção, eu coloquei essa figura aqui. O Neil Peart, gente, ele é um aficionado por mountain bike e motos. Tanto que nas turnês dos Estados Unidos e Canadá, né, nos shows, o Lifeson e o Gary Lee, eles iam em carro até na van, ele ia de moto, porque ele sempre gostou muito de moto. Tanto que por conta de chuva, sol, ele desenvolveu um fungo na sola do pé, eram dores terríveis, né? Ele tocava com dor, além das dores normais que bateristas têm, né, que é no pulso, no ombro, né, no cotovelo, por conta do movimento, ainda mais na velocidade que ele tocava, e as composições da bateria que ele fazia, que eram fantásticas. Então ele gostava de andar muito de moto, era um dos seus hobbies preferidos. E quando acontece essas duas tragédias loucas com ele, né, podemos dizer assim, ele resolve dar uma pausa. Na verdade, dar uma pausa não. Ele falou assim, não, eu vou desistir de tudo, eu vou chutar o balde de tudo, porque eu não tenho mais pique, né, para cantar, para tocar. E sabe, gente, é difícil você perder uma pessoa, né, que você ama. Imagina você perder duas. É muito mais terrível, gente. É muito mais terrível, é muito ruim. Então, aí o que acontece? Ele resolve, né, cair na estrada. E, né, quando ele resolveu cair na estrada, uma coisa que é muito interessante, a banda resolveu esperar. Né? A banda resolveu esperá-lo. Coisa rara, né, você vê. Estava vendo uma análise, né, do Regis Tadeu, ele falando sobre isso. É raro, a banda resolveu. Fala, não, quando você estiver aqui, quando você tiver condições, acho que agora ficou melhor, a gente volta a gravar. E aí em 2012, né, volta a banda. E aí o que acontece? Ele resolve, pessoal, fazer um tipo de exorcismo dessa dor, né? Se curar dessa dor. Por isso que chama Ghost Rider, né? O motoqueiro fantasma. Se vocês pararem para olhar, tem muito a ver também na questão do Ghost Rider, né? O motoqueiro fantasma, né? Dos quadrinhos. Né? Tem tudo a ver, aquele motoqueiro solitário que tenta fazer a justiça com as próprias mãos. Mas a justiça que o Neil Peart faz, gente, aqui é a moto, onde ele, né, essa BMW 1200, a Bug, ele resolve cair na estrada. Né? E você vê, né, que é uma figura que ele não via a perspectiva. Né? Ele não via que poderia melhorar a vida dele. Assim. Não, ele resolve fazer esse exorcismo, essa cura. Ainda que dolorida, mas resolve fazer essa cura. Então ele começa a andar de moto. E nos mais de 100 mil quilômetros, nesses 4 anos, né, andando pela América do Norte, América Central, ele resolve escrever esse livro. Até é uma faceta que, como eu disse, pouca gente conhece do Neil Peart. Né? E uma coisa que é muito interessante, pessoal, é como ele narra o processo de cura que ele tem. Né? E eu quero mostrar outros álbuns aqui dele, né? O Ciclista Mascarado, né? Far and Wide e Traveling Music. Esse Far and Wide é uma continuação, né? Longe e distante, né? Continuação lá do livro, né? Ghost Rider, a Estrada da Cura. Né? Então, olha que interessante. Após a morte de sua única filha, Selena, não e de sua esposa Jack, né? Eu falei Larry, mas é a Selena. Desculpa, uma correção aqui. O músico Neil Peart se transformou em um fantasma. Um homem sem motivação, esperança ou fé, sozinho em casa, convivendo com as lembranças, ele decide pegar a estrada com sua moto, uma BMW Rugosa, né? Para rodar 90 mil quilômetros. Esses 90 mil quilômetros são dentro dos Estados Unidos. Quando eu falo mais de 100 mil quilômetros, é América do Norte, né, e América Central. Sem destino, em busca de um motivo para preencher o vazio que sente.
Esta é a história real de um homem que partiu carregado a morte e o luto, né? E transformou sua jornada em uma poderosa narrativa sobre a solidão, amor e, acima de tudo, paixão pela vida, mesmo quando tudo ao nosso redor nos leva a desistir dela. Então vamos analisar aqui, pessoal, essa parte. Né? Vamos analisar aqui. Imagine você, uma coisa assim, complicada para dizer. Porque imagina você perder tudo. Quando eu falo tudo, pessoal, não é assim uma coisa comercial, tá? Uma coisa material. Não, perder tudo, eu falo a tua família. Imagina você perder teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, num curto espaço de tempo. Cara, sua cabeça pira. Meu cara aluno, sua cabeça pira. Deixa eu fazer uma confissão aqui, pessoal. Eu lembro que a minha esposa foi internada para salvar a nossa bebezinha, a Maria Vitória. Gente, tinha dia que dava vontade de chutar tudo. Mas eu tinha que ser forte porque a minha esposa e minha filha dependiam de mim ali naquele momento. Minha filha nasceu, foi para a UTI neonatal. Ficou 37 dias na UTI neonatal. E sabe o que é você pegar, né, ver a alegria, pegar uma criança no braço, né, deixa eu melhorar aí, pegar uma criança no braço, né, a minha filha era do tamanho do meu antebraço, isso aqui, ó, quando ela nasceu, Maria Vitória. 30 centímetros, tamanho de uma régua. Eu peguei ela, só que eu não pude trazer ela para casa. Não pudemos trazer ela para casa. Ficou 37. Sabe o que é você ir todo santo dia, religiosamente no hospital, poder ver sua filha uma horinha só? Difícil, né? Agora imagina você perder um filho e perder uma esposa. Carreada atrás do outro. Então esse vazio, gente, um vazio existencial, nada preenche. E eu lembro que muitas vezes eu me pegava pensando, meu Deus, será que eu vou aguentar tudo isso? Quando eu estava lá, esse episódio muito ruim, assim, muito ruim não, né? Turbulento da minha vida. Eu vi o sofrimento da minha esposa, um negócio chato, sabe? Ruim. E por que eu estou falando? É um muro das lamentações essa aula? Não, não é um muro das lamentações. É encheção? Não, não. Não é encheção de linguiça. Eu quero mostrar para vocês que a nossa vida tem os altos e baixos e tem aquele baixo tão baixo que você acha que não vai, como posso dizer, sair dele. Você chegou ali naquele fundo do poço e acabou. Né? Então, é aí que começa o livro. Né? Você vê ali o sentimento de uma pessoa, né, sem esperança, sem fé, sem esperança na vida, porque as razões da sua vida acabaram ali naquele momento. Ele casa novamente, né, mas nesse sentido, você vê uma tragédia que será que, aí eu pergunto a você, será que você sobreviveria a essa tragédia? Não morreria em decorrência da depressão? Não daria cabo à sua vida? É isso que vem essa pergunta, né? Então, as lembranças vinham, e essas lembranças, como fantasma, você percebe esse tom no livro, principalmente nos 3, 4 primeiros capítulos. Esse fantasma que gera essa dor, mas para você curar a dor, você precisa, uma coisa que te machuca, você precisa tomar remédio. Então, qual foi o remédio dele? Bora para a estrada, como um cara errante. Que aí são esses 4 anos. Né? Ele dá uma pausa, vai para a estrada, carreira, vai para a estrada mesmo. E aí ele começa a perceber o seguinte, pessoal, que essa narrativa que você vê no livro, né, o Ghost Rider, é uma narrativa, primeiro, a solidão. Você está sozinho nesse mundo e você começa a se questionar.
O porquê que eu estou vivendo ainda. As pessoas que eu gosto, que eu amo, não vivem mais comigo. Por que que eu estou vivendo ainda? E qual é o motivo de eu estar vivendo? E aí, a primeira fase do luto, né, a não aceitação. Por que que eu vivo ainda, o outro não vê? Primeiro a negação, né? Depois, no luto, primeiro é a negação. Eu não acredito que eu estou vivendo. Depois é a fase da revolta. O que é a fase da revolta? Você fica angustiado. Aí você vê nos capítulos seguintes, né, no 5 até uma boa parte do livro, né, os 15 capítulos, a terceira e quarta parte do livro, porque o livro é dividido em 5 partes. A primeira parte, você olha, ele fala sobre o luto, a solidão, né, que é a primeira fase do luto. A segunda, terceira e quarta, a segunda e terceira parte, principalmente, ele fala dessa briga com ele mesmo, né, que é a segunda fase do luto, que é a revolta, a angústia. E você percebe isso, porque a narrativa que ele cria para esse cavaleiro, para esse motoqueiro fantasma, né? Como que você cura primeiro? Primeiro você precisa aceitar que você está doente, depois você precisa tomar o remédio. E muitas vezes o remédio é dolorido, o processo de cura é dolorido, e aí essa angústia, essa revolta. E acima de tudo, né, aí ele começa a ver que o amor que ele deu para a filha dele, nos momentos que eles estavam juntos com a esposa dele, ele viu que era uma coisa boa, uma coisa assim, que ele proporcionava, né, que ele podia dar o de melhor para a família dele. Ele escreve muito bem isso, né, na quarta parte, né, do livro, e quinta em diante. Apesar dele ter essa ânsia de sempre querer viver. E ele percebe que ele conseguiu passar isso para a filha dele, para a esposa dele. Ah, mas aí você vai me perguntar, Leônidas, professor, mas ele dá turnês enormes, né, que o Rush tinha. Sim, mas o tempo que ele ficava com a família dele, ele procurava dar o seu melhor. Então é aí que vem, né? O amor, ele começa a perceber que o amor que ele tinha pela família dele, que acabara de ruir a partir do acidente, né? E nós sabemos muito bem que quando você passa por um trauma muito grande, para você, às vezes, para até você não querer dar cabo da sua vida, o teu corpo somatiza, né? Psicossomatiza e somatiza doenças que acaba te derrubando até te matando. Claro, não estou fazendo aqui afirmações que a Selena, né, a primeira esposa dele, que faleceu logo após faleceu, né, a filha dele, perdão, a Selena, e a esposa Jack, logo faleceu, ela faleceu de câncer, foi por conta disso. Né? Não estou afirmando isso. Mas nós sabemos muito bem que quando o corpo passa nós passamos por certos traumas, certas situações, o corpo somatiza doenças que seria, né, para nós uma coisa assim, para dar cabo da vida mesmo, mas de uma forma mais limpa, né, podemos assim dizer, sem querer se suicidar. E no caso, a Linda, deixa eu fazer um adendo aqui. A Linda é a menininha dele, né? Ele casa novamente e tem uma menininha chamada Linda, né? Por isso da minha confusão. Então, no caso, a primeira filha dele é a Selena. Então, e por que ele fala acima de tudo, aqui eu falo, né? Acima de tudo, paixão pela vida. Porque quando você tem a nossa vida, gente, o livro, né, Ghost Rider, ele mostra que a nossa vida tem esses altos e baixos, e esse baixo pode trazer muitas vezes você cair mesmo e ficar ali, não ter mais perspectiva, mas algo te impulsiona a continuar. A continuar, porque a tua vida não para. E o mais interessante é que quando você olha as obras do Rush, depois que o Neil Peart volta desse exílio, né, porque ele se autoexilou, desse exorcismo todo dele, você vê que a banda volta totalmente diferente. As composições dele, inclusive tem a música chamada Ghost Rider, uma música fantástica. E muitas outras, né? Tom Sawyer, Close to the Heart, né?
Tantas outras, gente, tantas outras, que você fica assim, nossa. E é interessante, nós fazemos essa análise. Né? Vocês escutaram sobre o Rush, até esse álbum aqui, né? O Test of Echoes, né? Que é esse aqui, antes de ter acontecido toda a tragédia, toda a desgraça na vida dele. Você vê um Neil Peart, você vê um Rush totalmente comportamento musical diferente. A partir do momento que você vê o Neil Peart, que volta do seu exílio, né, já curado, exorcizado, já curado e exorcizado de toda essa dor, é uma outra situação. É uma outra configuração. E ao longo das mais de 400 páginas desse livro, você vê que essa angústia, essa negação, a negação, né, a angústia, a revolta, torna-se em aceitação. Aconteceu, aconteceu, infelizmente, mas bola para frente, porque minha vida segue. O que fica são as lembranças e os momentos preciosos que eu tive com a minha família. Então eu preciso continuar, até para manter o legado. Manter o legado no sentido de lembrança. Mas, né, gente, nem tudo são flores. E, infelizmente, 7 de janeiro de 2020, Neil Peart falece em decorrência de um câncer no cérebro, um tratamento. Né? Ele já estava em tratamento fazia 3 anos. Pouquíssimas pessoas sabiam. Eu creio que o pessoal da banda, ali, o Alex Lifeson, que era ele, sabia. A sua outra família, né, porque ele casa novamente. E ele encontra um novo sentido em sua vida, né, ao lado dessa família. E com isso, né, ele consegue ver que a sua vida anda de verdade. Mas ele, há 3 anos fazendo esse tratamento e fazendo, né, turnês em cima de turnês, mas não com o mesmo ritmo que ele fazia, né, que o Rush fazia, como antigamente, mas ele, na verdade, um número bem menor, mas continuava fazendo as turnês. E uma das coisas interessantes que nesse livro ele fala, pessoal, é como ele se culpava porque o Rush fazia muitas e muitas, muitas turnês, e as turnês do Rush eram muito longas, tipo assim, eram 8, 9 meses na estrada, né? Logo que eles o Rush lançava um álbum, já iam em turnê, né? Shows e mais shows ao redor do mundo. Então ele se culpava um pouco disso. Então, nos capítulos em que mostra o sentimento de angústia e negação, você percebe muito bem que ele se culpa dessa ausência, né, por conta do trabalho que ele tinha com o Rush, né, tocar essas turnês aí, nessas turnês muito longas. E aí ele falece, né, voltando aqui, né, ele falece em 2020, agora 7 de janeiro de 2020. Perdemos um grande músico, perdemos um autor, né, um artista literário fantástico, fantástico. E assim, as influências que ele tem, né, das letras, né, você percebe muito nas letras do Rush, as influências de ficção científica, literatura clássica, uma literatura moderna, humanista. E o mais interessante, meus caros alunos, é quando você lê, não é um livro de autoajuda. Não é um livro de autoajuda. Tá? É um livro que você percebe que, de fato, é um processo de cura e exorcismo dos fantasmas existenciais. Eu já o li, né, umas 2 vezes. É um livro que te transforma. Uma leitura que te transforma. Não é uma leitura que você senta em um dia você lê, não. É uma leitura para você ir digerindo aos poucos. Sabe aquela leitura assim que você é um soco na cara e um pé no seu estômago? É essa aqui. É essa aqui. Porque ao mesmo tempo que você percebe que ele passa, né, pelos 3, 4 estágios do luto, que é a caída da realidade, a negação, a angústia e, por último, a aceitação. Todos nós já passamos por esse momento. Claro que muitas vezes não perdemos pessoas, mas já passamos, né, por esse momento que
Nós estamos ou estávamos angustiados, negamos ou negávamos tudo da nossa existência, porém, nos recobrávamos ou recobramos a consciência, vida que segue, porque não dá para ficar assim o resto da vida. Tá bom, pessoal? É uma análise mais curta, mais de fã mesmo, né? Dessa figura, né? E dessa banda que eu gosto pra caramba, sempre gostei. E um pouquinho aqui de cultura pop, né? O South Park também faz uma homenagem, né? Ainda, né? Quando estava o Power Trio, né? The Biggest Power Trio, né? O Rush. E tem um show ao vivo do Rush, né? Que é a música Tom Sawyer. Eles colocam a figura do South Park lá, né? Inclusive o Henry Cartman é o Gary Lee. É bem legal de você ver. Esse é o Tom Sawyer ao vivo, South Park. É bem legal. E assim, como eu falei, né? O legado que ele deixa, influência de música, e também, né? Como músico, como autor e escritor, ficará assim o resto da vida. Então, por isso que vocês, né, precisam entender, tá bom, meus caros alunos? Agora aqui um puxãozinho de orelha. Vocês precisam entender que a necessidade da escrita e da boa escrita é que te torna imortal. Porque você passa. Aquilo que você escreve, aquilo que você deixa de legado é o que vai ficar. Tá? Então eu vos convido a ler, né, a Estrada da Cura, né, The Ghost Rider, né, a Estrada da Cura do Neil Peart, para você fazer essa jornada de descoberta e redescoberta da sua vida. E quem sabe aí até exorcizar, né, fantasmas aí que te assombram e te assolam há um bom tempo. Tá bom, pessoal? Valeu, galerinha. A aula é um pouco mais curta hoje. Como eu disse, né? Uma homenagem de um fã, professor que é fã, que usa muita letra, né, do Rush nas aulas de literatura. Valeu, galerinha. Beijão para vocês. Léo, antes da gente finalizar, tira aqui uma dúvida de uma pessoa ignorante no assunto, sou completamente ignorante nesse assunto, da cultura pop, né? Qual a importância de você ter contato com a cultura pop nos dias de hoje? Primeiramente, depende qual cultura pop que nós estamos falando. Né? Qual cultura pop? No caso aqui que eu estou apresentando para vocês, é como que o rock influencia também na literatura e a literatura influencia no rock. Então, por que é interessante nós termos contato na cultura pop? A cultura clássica é importantíssima? Claro que é, pessoal. Claro que é. Porém, se você fica somente na cultura clássica, o teu universo de percepção fica limitado. E a cultura pop, ela reflete muito o que nós vemos dos clássicos. Por exemplo, a música Tom Sawyer, do Rush. É um clássico, né, do Mark Twain, Tom Sawyer. A música Close to the Heart, né, Próximo ao Coração. É um clássico do Rush. Por quê? É baseado numa das literaturas humanistas, né, agora não me lembro o autor do livro, que chama Close to the Heart também. Então, uma reflete a outra. Né? Você vê, por exemplo, o Iron Maiden, quando ele faz lá o álbum 2001, Brave New World, Admirável Mundo Novo. O álbum inteiro é baseado no livro Brave New World do Aldous Huxley, né, que é um clássico da literatura de ficção científica no século XX. Né? Dentro do Rush mesmo, né, o álbum Fly By Night é baseado em clássicos da literatura de ficção científica e da literatura inglesa e americana, né, porque o Neil Peart ele era um leitor voraz, né, da literatura mundial como um todo. Principalmente Mark Twain, Victor Hugo, Balzac, Dostoiévski, Tolstói. Então, a literatura clássica, a cultura clássica, ela reflete também na cultura pop, na boa cultura pop. Quer um exemplo? Dei aqui o exemplo, né, do Brave New World, né, do Iron Maiden, e tem uma banda, né, Sepultura,
aquele álbum Roots, Bloody Roots, ele faz um apanhado da cultura brasileira. E se você perceber, né, por exemplo, a música Roots, Bloody Roots, ela tem elementos da cultura brasileira, né, de origem africana, a música Rata Marrata, a música Caioa, né, que é uma homenagem à tribo do Xingu, onde os caras, né, do Sepultura foi lá, pesquisou o som, trouxe elementos, né? E assim, a cultura pop, ela, como eu disse, ela é um reflexo da cultura clássica e vice-versa. E quando você pesquisa o universo da cultura pop, no sentido de boa literatura como esta que eu indiquei a vocês, né, não só o livro, né, Ghost Rider, A Estrada da Cura, mas os outros livros do Neil Peart, o teu horizonte de percepção e aplicação fica muito mais fácil no sentido assim, você pega muito mais rápido as coisas. Porque tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos, né, que vem aí sendo distorcido, são ideias que essa galerinha se aproveita, né, essa galerinha que distorce tudo se aproveita dentro da cultura pop. Por exemplo, na aula passada, né, eu falei lá do Beavis e Butthead, né, que tem a Dária. Eles tiram a Dária até dizer chega. E aquele lá, o Saturday Night, tem lá, que eu falei para você, a moça lá, feminista, os caras se arrebentam. Quer ver uma coisa muito interessante que é dentro da cultura pop e quase ninguém percebe? O joguinho do Super Mario. O joguinho do Super Mario. É o herói que vai salvar a princesa na torre do castelo. E você vê ali referências, assim, clássicas, né, clássica, assim, no sentido de estampada mesmo. Dom Quixote, Tristão e Isolda, tá? As novelas de cavalaria. Só que aí transformado para o videogame, a cultura pop. Quem nunca jogou Mario na vida, né? Quem tem mais de 30 anos, que atira a primeira pedra. Parece que só eu falar do Mario, certeza que na cabeça de vocês lá tá lá, né? E tantos outros. Por exemplo, o jogo Mortal Kombat é baseado, né? O Ed Boon e o John Tobias se basearam nos famosos jogos de gladiadores da idade do Império Romano, né? Não só do Império Romano, mas ali os gregos faziam isso entre os escravos, né? Para adquirir a sua liberdade. Os sumérios, os persas, os indianos também, né? Os povos da antiguidade tinham lá os torneios mortais, né? Os Mortal Kombat, né? Os torneios mortais. Para provar que você era um campeão, né? O guerreiro, no caso, né? O escravo, o guerreiro, ele adquiria a sua liberdade. Muitas vezes nem era. Isso daí não vem ao caso, né? Mais para frente. Mas para vocês verem que a cultura pop, né, é uma coisa que não dá para você dissociar da literatura, não dá para você dissociar da vida social de uma forma geral, porque é ela que está ali em contato direto com as pessoas, né? E as pessoas estão em contato direto. Ela hoje, podemos dizer assim, se você pegar, por exemplo, bandas, né, e duplas aí sertanejas, é a cultura pop, é o que reflete o tipo de letra que eles fazem, né, se é que pode ser chamado de letra, reflete o que é hoje a população, de uma maneira geral. E agora, quando você vê uma banda, né, como Rush, você vê uma banda como Dream Theater, Iron Maiden, o próprio Slayer, né, falando das angústias e das doideiras do mundo, né, não só psíquico, mas o mundo físico, são reflexos, né, daquilo que é o ser humano mesmo. Por exemplo, tem uma música do Slayer que chama You Against You, a paulada no seu cérebro. Fala que como que você tem hora que você aperta o botãozinho lá do 1 minuto de fúria e deixa o pau torar mesmo. A música chama You Against You. E uma outra, que é a continuação dela, que chama Repentless. Inclusive, o Danny Trejo participa do clipe, né, do Slayer. E as referências são enormes. Pessoal, esse é o professor Léo. Vão lá nas redes sociais dele, escolher o próximo tema da aula. Ele vai propor lá 2 ou 3 e vocês votam. Não esqueçam de se inscrever nos canais que estão aqui na caixa de informações. Aperta na setinha, vai abrir a lista, segura o Ctrl do computador,
abre todas as janelinhas e vê assim, ó, inscrever, é rapidinho, tá? Demora muito mais para a gente passar essa lista do que vocês clicarem, certo, Léo? Certo. Pessoal, lembrando o seguinte, já que muitas vezes o YouTube, inclusive a nossa aula passada, fazer um alerta aqui, eles limitaram as curtidas e o acesso da aula, pessoal. Se vocês puderem, quem quiser e puder, não é somente copiar o link, baixa essa aula, tá? Ou compartilha nas suas redes sociais aí, o máximo de pessoas possíveis, porque o algoritmo do YouTube, ele, dependendo do tema, eu não sei, ó, sendo bem sincero com vocês, essa aula, como nós não falamos de temas sensíveis, entre aspas, né, para o YouTube, talvez até potencialize, porque aí vai colocar lá, tá falando da banda Rush, é um cara legal, que não sei o quê, pode até potencializar o número de views. Mas, a da aula passada, só para vocês terem uma ideia, em 3 horas estava mais de 1.000 acessos, né, Camila? E depois, 12 horas, estava lá só 1.400 acessos. Tá. De repente, mais de 2.000 de novo. Como assim? Então, o YouTube, pessoal, ele está limitando, sim, os algoritmos. A gente tem que não tomar cuidado. Nós ainda vivemos numa democracia. Preste bem atenção. Ainda. Então, faça isso que a Camila disse. Se inscrevam nos canais, tá? No canal Direto aos Fatos, Valéria Bernardo, Paula Marisa, Mauro Fagundes, Terça Livre, PH Vox, o canal do José Carlos Sepúlveda, do Senhor Sepúlveda, canais Vista Pátria, Lilo Vlog, os canais que estão listados aí, tá? Porque é um esforço em conjunto dos canais grandes de direita, como Direto aos Fatos, Mauro Fagundes, Lilo Vlog, tá bom? E vamos fazer dar voz a tudo isso, gente. Por quê? Uma coisa que nós temos que dar a mão à palmatória. A esquerda sabe se organizar enquanto movimento. Nós ainda, até aproveitando uma fala do Alan ontem, Camila, do Alan dos Santos, Terça Livre, gente, nós queremos vencer no campo cultural? Sim, queremos vencer no campo cultural. Queremos vencer no campo das ideias? Sim. Então, leitura. Gente, leitura. Pegue aqui, na aula passada eu indiquei as bibliotecas para vocês. Novamente aqui, ó. Paula Marisa, Valéria Bernardo, Terça Livre, Lilo Vlog, a Livraria do Vista Pátria, do Paulo Henrique Araújo, tá? Essas livrarias têm todos os livros que nós indicamos aqui. Gente, não tem como vencer uma guerra com narrativa, não tem como vencer uma guerra de ideias se não soubermos como as pessoas, principalmente os inimigos, pensam. A fase do oba-oba, que Jair Bolsonaro está lá no poder, passou, pessoal. Agora nós começamos a entrar no inverno. Precisamos de gordura. O que é a gordura? O conhecimento, gente. Precisamos de conhecimento. E se a gente quer vencer essa guerra de narrativa, se inscrevam nos canais e estudem. Estudem. Não deixem se pautar por R7, UOL, CNN, tá bom? Não deixe. Ninguém começou a falar merda lá do seu lado? Peraí, vem aqui. Mas, estude. É a única coisa que nós pedimos a vocês. Por isso que estamos aqui com todas essas aulas. Tá bom, gente? E de graça, né, Léo? De graça. A aula de ontem do professor João sobre o movimento granchista, gente. Assistam essa aula. É ali que vocês vão entender o princípio da guerra cultural moderna. É ali, estudando Gramsci. É a partir dali que vocês entendem como que é o modus operandi do Právida cubano, do PCO, do PCR. Quem é o PCR? É o Partido Comunista Revolucionário. PCO, Partido da Causa Operária. É ali que você começa a entender como que esses movimentos se ajustam para fazer as merdas que fazem. Vai lá, gente. Assista a aula do professor João. Pessoal, recado dado, hein?
Então, eu conto com vocês. Aqui no canal a gente está proporcionando aulas, resenhas, dicas de livro, tudo para que vocês tenham, como diz o professor, gordura para enfrentar tudo o que está acontecendo e o que ainda está por vir, porque muita coisa até setembro vai acontecer. Professor, muito obrigada por mais uma aula. Eu que agradeço, gente. Então, ó, fica aí a dica, né? Ghost Rider, A Estrada da Cura, desse cara aqui fantástico, Neil Peart. Vale a pena, gente. Valeu! Pessoal, e amanhã, segunda-feira, nós temos o Daniel com análises legislativas, tá bom? Mega beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus. Amém. Tchau, tchau, gente.